Hoje vamos falar de resoluções de ano novo, resoluções para 2023. Estamos terminando o ano de 2022 e é hora de pensar no que precisa ser feito em 2023. E é sobre isso que vamos falar nesta live. Olá, Alícia, saúde as Olá, pessoas que estão aqui conosco. olá, bem-vindos a todos. Bom, então, antes de falar sobre resoluções de ano novo, solta a vinheta. Ano novo é um momento em que a gente pensa o que não fez no ano que está acabando e o que gostaríamos de fazer no ano que está entrando. Algumas dessas resoluções, Alice, eu acho que são só para as pessoas se torturarem. Por exemplo, vou emagrecer em 2023, já que em 2022 eu engordei. Cara, sofrimento na veia, não tenho a menor dúvida. Vai sofrer, sem dúvida. Vou fazer ginástica, já que eu fui uma pessoa sedentária em 2022. Isso vale para mim, por exemplo. E aí a gente fica sofrendo porque tem que fazer, mas não faz. Vou fazer a viagem que eu adiei há não sei quanto tempo. Vou fazer isso. Vou ler a Bíblia. Isso é uma resolução comum de Ano Novo. Vou ler a Bíblia. E assim por diante. Esse é um comportamento normal. A gente costuma fazer uma listinha, alguns escrevem, outros fazem mentalmente, onde a gente vê o que não fez, que deveria ter feito, e a gente pensa naquilo que gostaria de fazer no ano que entra. E isso é uma coisa tradicional. E eu queria desafiar você que está nos ouvindo a levar em consideração 3 coisas na sua lista de ano novo, na sua lista de coisas a fazer para 2023. 3 coisas, aparentemente simples, mas que não são simples. E, por outro lado, são extremamente importantes. Se você fizer essas 3 coisas no ano de 2023, a sua vida vai mudar, especialmente sua vida espiritual. Eu garanto isso. Garanto que o seu lado espiritual vai crescer, vai se desenvolver e você vai conseguir fazer coisas que não conseguia fazer antes. Mas vamos lá às 3 coisas. Começando pela primeira, dedicar mais tempo às coisas de Deus. Alice, o que mais da gente ouve quando conversa com pessoas e as convida para participar das atividades, por exemplo, da igreja ou quaisquer outras, eu não tenho tempo. É o que a gente mais ouve, é a coisa mais comum. Minha vida é corrida, eu tenho muitas atividades, eu não tenho tempo, eu não posso fazer isso. Na prática, se a gente fizer uma análise real das coisas, não se trata de uma questão de tempo, se trata de uma questão de prioridades. Porque todo mundo tem tempo para ver televisão, para ver o jogo de futebol, para ficar algum tempo na internet, para ficar algum tempo nas redes sociais, para telefonar para o amigo, para sempre a gente encontra tempo para essas coisas. Portanto, se a gente não tem tempo para as coisas de Deus, é porque a gente não está priorizando as coisas de Deus. Então,
essa primeira resolução, que eu estou chamando de desafio, na verdade, pode ser dito de outra forma. Mudar as suas prioridades e passar a priorizar mais as coisas de Deus. Isso está em linha com aquele mandamento que Jesus nos deu. Você ame a Deus sobre todas as coisas. Em que, em outras palavras, pode ser dito: Deus deve vir em primeiro lugar. E o que é fazer mais as coisas de Deus? A gente pode dividir em duas partes. A primeira parte é aquelas coisas que têm a ver com a nossa relação com Deus, aprofundar a nossa relação com Deus. Se você quer ser mais próximo de Deus, você precisa conhecê-lo melhor, você precisa aprender como chegar a Ele, você precisa entender aquilo que Ele gosta, e é exatamente como a gente faz com numa relação, por exemplo, entre um homem e uma mulher, que se conhecem e vão se desenvolvendo numa relação amorosa, por exemplo. Você começa nos primeiros encontros, né? O rapaz pergunta para a moça o que ela gosta, que filme que ela gosta, e assim por diante. Eu lembro, eu conversando com a Alicia, discutindo o que a gente gostava, né? Às vezes a gente concordava, na maior parte das vezes, mas havia algumas coisas que a gente não concordava tanto assim. Mas isso é normal, e aí você vai aprendendo a conhecer a outra pessoa. Então, no que tange a nossa relação com Deus, como aprofundar isto? Primeiro, conhecer a vontade dele. Como eu conheço a vontade de Deus? Estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Lá está dito o que ele quer, lá está dito o que ele deseja, lá está dito o que ele espera de nós. Então, estudar a Bíblia. Ah, eu não sei fazer isso. Entre num grupo de estudo na sua igreja, entre num grupo de estudo bíblico na internet. Tem N opções hoje em dia. Não é difícil se você quiser fazer. Então, a primeira coisa, estude a Bíblia. Tire um pouquinho de tempo todos os dias para estudar a Bíblia. Segunda coisa, ore. Orar é conversar com Deus. Como é que você pode aprofundar a sua relação com uma pessoa com a qual você não conversa? Imagina um rapaz querendo namorar uma moça, não a conhece bem, mas também nunca fala com ela. Não vai ser possível construir essa relação. Essa relação só vai aparecer se ele tirar tempo para conversar com ela e ela tirar tempo para conversar com ele. Portanto, ore. Ore a Deus, converse com Deus. O que eu posso falar? O que você quiser. Desde que você fale de forma respeitosa, porque você precisa lembrar que está falando com Deus, você pode falar o que você quiser. Outra coisa que você pode fazer para aprofundar a sua relação com Deus: louve. Cante hinos, corinhos, músicas que você gosta, que falem da sua adoração, da sua admiração, do seu louvor a Deus. Deus gosta. A Bíblia diz, de uma maneira simbólica, que Deus habita em meio aos louvores. Então, está aí três coisas que você pode fazer: estudar a Bíblia, orar e louvar. Se você fizer isso com frequência, um pouco todos os dias, você vai aprofundar a sua relação com Deus. Então, essa é a primeira parte da equação. A segunda parte da equação tem a ver com um outro mandamento que Jesus deu. Primeiro, eu já citei, que é colocar Deus em primeiro lugar. O segundo é amar o próximo. Então, dedique tempo para ajudar o próximo, para fazer coisas pelo próximo. Converse com pessoas, ofereça um ombro amigo, se você puder dar ajuda material, dê. Em suma, dedique tempo ao seu próximo. Não passe pelas pessoas sem reparar que elas existem, que elas têm necessidade, que elas
dependem de ajuda, que elas são também uma missão sua. Ajudar pessoas é uma missão sua aqui na Terra. Então, está aí, de forma resumida, o primeiro desafio seu para o ano de 2023. Dedique mais tempo às coisas de Deus. Alicia. Ué, eu estava com o som aqui fechado, porque, gente, eu comecei a semana pré-ano novo com uma gripe alérgica. Então, assim, vocês me perdoem aí se eu estou rouca e um pouco barulhentinha, né? Vinícius, eu acho... Eu estava pensando aqui em mim, né? Eu tenho uma grande facilidade de fazer a segunda parte, que é estar atento ao outro, fazer ações. A gente tem uma história de estar fazendo ajuda ao próximo através, né, das nossas instituições, dentro da igreja, e individualmente, no dia a dia, enfim. Mas tenho pouca disciplina para essa primeira parte que você falou. Eu falo muito com Deus, óbvio e tal, mas não estou boa de estudar a Bíblia. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de sentar, ficar ali focadinha, eu estou o tempo inteiro, minha cabeça está fervilhando e tal. Então, eu também está na minha lista fazer isso, sem dúvida, e meditar para poder fazer isso, porque meditar é uma meditação não religiosa, é um mindfulness, mas é uma coisa para ajudar a ter mais foco de sentar, estudar a Bíblia e fazer isso tudo, né? Mas eu queria antes, estou falando um pouco de mim, mas eu queria antes falar um pouco da importância, Vinícius, da gente ter essa marcação do ano novo, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falar assim, que bobagem, né? Todo ano a mesma história, você faz listinha e tal. Mas, gente, nós, seres humanos, temos necessidade disso, né? A gente sabe que a gente não fez, a gente sabe que algumas coisas a gente vai pôr na lista, quando a lista é muito longa, que a gente vai continuar não fazendo, mas tem uma coisa boa, essa perspectiva de estar sempre olhando para isso de alguma forma. E que em algum momento a gente vai chegar lá, eu tenho certeza. É importante porque aquilo está te incomodando de alguma forma. Então, eu acho isso muito legal, né? Essa parada é um tempo simbólico, né? Mas eu acho que é uma coisa importante para você se renovar, mesmo que você já faça uma porção de coisas nessa linha do que o Vinícius está falando, sempre tem alguma coisa que pode ser melhorada, revista, mudada, né? Feita de outra forma. Então, eu acho isso muito interessante, Vinícius. Eu acho que a gente tem, sim, que todo ano dar uma parada, dar uma analisada, se você não faz, se propor a fazer, né? Se você faz, dá uma olhada, se não está também assim uma coisa meio automática, sabe? A gente tem uma questão, às vezes, na religião, em todas elas, que é aquela coisa que você está fazendo, mas você está fazendo por repetição. Você não está, de fato, ali, né? Eu acho que o que a gente está falando aqui, esse contato com Deus, é um contato de verdade, é um estudar de verdade, não é só cumprir tarefa. A gente sabe que, se a gente não tomar cuidado, fica uma coisa muito no automático. Você está prestando atenção no que você está fazendo? Não, você está só repetindo aquela mesma coisa. Estou certa, Vinícius? Verdade, é isso mesmo. E isso vale para qualquer relação. Você pensa, por exemplo, um casal, marido e mulher, se não houver um esforço de parte a parte para manter a chama do romantismo, das coisas, daquela parte mais bonita da relação, o dia a dia mata. O dia a dia mata. Não, Que a gente, em religião, chama de primeiro amor, né? Você deixa de se preocupar, passa a tomar o outro como uma coisa segura, garantida, que está ali. E não vê que o outro, às vezes, está precisando de uma palavra, de um carinho, de chegar e dizer: nossa, essa coisa que você fez foi tão boa, você é uma companhia tão legal na minha vida, é importante para mim. Uma palavra, às vezes, uma flor, um texto que se escreve, um beijo, um segurar na mão, né? Então, é esse alimentar da relação que faz com que a relação mantenha o seu encanto, a sua importância, o seu sabor,
né? E a mesma coisa tem a ver com Deus, é igual. Se você não parar para, por exemplo, olhar um pouco a natureza e pensar, nossa, isso tudo aqui foi feito por Deus, eu vou admirar isso. Olhar e respeitar a Deus, né? Que a Bíblia chama um pouco de temor, né? E às vezes as pessoas traduzem por medo de Deus, não é isso. Temor é respeito, é consideração, é você entender quem Deus é, né? E lá em Provérbios está dito que o princípio da sabedoria, o começo da sabedoria é o temor a Deus. A sabedoria do ser humano começa no temor a Deus. Olha que coisa interessante. A gente tenderia a pensar que a sabedoria começa estudando, falando com quem é sábio, ganhar experiência. Não. A Bíblia diz que o começo da sabedoria é temer a Deus. Portanto, quem não teme a Deus não é sábio, né? Então, a gente aprender essas coisas, aprender a valorizar essas coisas. Eu acho que isso é muito importante. Então, está aí o primeiro desafio para você, dedicar mais tempo às coisas de Deus. Agora, Alice, o segundo desafio, eu acho que é mais difícil do que o primeiro. É mais simples, mas é mais difícil que o primeiro. Julgar menos o próximo. A Bíblia fala, veja, Jesus disse, né, nos ensinou, que nós, com o mesmo rigor com que a gente julgar o outro, a gente será julgado. E ninguém vai poder reclamar disso, porque se o critério que eu uso para julgar as outras pessoas é um determinado critério, eu não posso reclamar se eu for julgado por esse mesmo critério, porque se eu julgo os outros por ele, é que eu acho esse critério adequado. Então, se é adequado para os outros, tem que ser adequado para mim. Então, Deus vai me julgar de acordo com o critério que eu tenho para com os outros. Se eu sou tolerante com os outros, haverá tolerância comigo. Se eu sou misericordioso com os outros, haverá misericórdia comigo. Se eu não sou tolerante com os outros, não haverá tolerância para mim. Se eu não sou misericordioso com os outros, não haverá misericórdia para mim. Simples assim. Isso é o que a Bíblia diz. Então, julgar o outro, quando Jesus diz, não julgue, é uma coisa importante, porque, primeiro, vai vir em benefício de você mesmo, ou mesma. Você julgar menos, você será menos julgado. Se você é mais tolerante, haverá mais tolerância para você. Gente, julgar os outros é uma coisa que a gente faz quase que no automático. A gente está sentado na igreja, lá já louvando, etc. E aí entra uma moça e senta assim 2 bancos na frente. A gente olha e diz, nossa, essa moça não está com uma roupa adequada para estar na igreja. Por exemplo, isso é um exemplo, né? E aí a gente já vai, nossa, que coisa, será que ela não Eu acho sabe? que tem uma que é bem mais complexa do que essa. Nossa, esse louvor está muito ruim. Também, também é. Ah, Também é. Aí a gente olha para a moça e diz, ela não sabe que ela está na igreja, que ela não pode vir vestida assim? Então, estamos julgando. A Alicia falou. A gente entra na igreja, a gente quer ser entretido. A gente sai da igreja, nossa, esse culto foi muito ruim. Quando, na verdade, a gente devia perguntar, será que Deus se agradou do meu culto? Porque quem tem que ser agradado num culto não sou eu, não é você, é Deus. O culto é para Deus. E o culto está se transformando num show, né? Numa coisa que as pessoas têm que se sentir entretidas, agradadas, etc. Totalmente errado. Então, a gente fica julgando toda hora, por todas as coisas. E a gente, às vezes, até adquire antipatias meramente por julgar, por
não ter algum cuidado adicional. Procure desarmar os espíritos, especialmente no Brasil, que passou por um ano aí de grande polarização política, em que um lado ficava acusando o outro de tudo o que há debaixo do sol. Gente, isso não é bom. Isso não é bom para a gente ficar colocando rótulo no outro ou na outra. Não é bom. Isso não é cristão. Portanto, aprenda a julgar menos. Julgue menos o outro. Se comporte, se controle, peça ajuda ao Espírito Santo para julgar menos. É uma coisa que a gente aprende. Assim como a gente aprende a comer menos, a sentar na mesa e não sair da mesa empanturrado, porque isso não é bom para a saúde, então a gente sai da mesa ainda com barriga para comer mais um pouco. É um aprendizado que a gente faz. A criança não faz isso. A criança come até se empanturrar e depois não aguenta mais. Não julgar o outro é um aprendizado. É uma coisa que a gente aprende a fazer diariamente. E isso é extremamente importante. Não se esqueça, com o mesmo rigor que você julgar, você será julgado. Alicia. Vou fazer aqui o contraponto. Oh, coisinha difícil essa. Você falou assim, é uma coisa tão simples. Simples? Simples coisa nenhuma. É das coisas mais difíceis. Primeiro, porque isso que você falou, a gente está vivendo um momento no nosso país, então estamos falando aqui para nós, os cristãos aqui brasileiros especialmente, tem outros também aí pelo mundo afora, mas né, a maior parte das pessoas estão aqui, que essa polaridade ela ficou uma coisa muito aguda, né? Então vai além do é um julgamento muito de gosto só ou de religião. Ela vai além, né? Vai num sentido de que contaminou a própria teologia, né? Essa mistura de política com religião, que é uma coisa que, gente, honestamente, eu não acho bom, né? Isso não nos fez bem, mas eu acho que é um exercício difícil e acho que é o que você traz. É um exercício. É um exercício. Há coisas na vida que a gente não faz porque a gente gosta. A gente não faz porque é o instinto natural da gente. A gente faz porque é preciso fazer, né? Você deu um exemplo aí que é um que me pega muito, né? Que é a questão da dieta, da alimentação, que se há um momento que é estética, pode ter um momento seguinte, que é o meu caso, né? Que ela é uma questão de saúde. Então, é difícil, não é fácil, entendeu? É um exercício de aprendizado. Então, eu acho que não julgar é um exercício de aprendizado. É uma coisa difícil, Vinícius. E é preciso ter muita vontade de fazer isso e entender que, assim como a dieta, vou fazer até um paralelo aqui, os resultados de você fazer isso, eles não são a curto prazo, eles não são imediatos, eles não são amanhã, você às vezes não vê. Você está fazendo um exercício para aprender a comer porque você tem mais X anos de vida e você quer viver esses X anos com qualidade. A mesma coisa aqui. Você, quando você fala com o mesmo rigor com que serei julgado, né, com que julgar serei julgado, não estamos falando aqui da Terra. Pode ser que aqui você seja julgado de uma forma pelos homens ou pela lei, de uma forma até que não seja totalmente correta com você e tal. Mas lá, quando você chegar lá, é que esse chegar lá é uma coisa mais distante, mais longínqua, menos, né, que a gente enxerga menos aqui no nosso cotidiano. Mas é desse julgar que a gente está falando, deste julgar de Deus, né? Então, é um exercício, gente, fácil, não é não. Ele tem mais disciplina, por isso que ele falou que é uma coisa assim meio fácil, não é não, é uma coisa difícil, exige compromisso, exige vontade de fazer, exige entendimento de por que a gente não deve fazer esses julgamentos. Eles nos atrapalham, inclusive, para fazer aquilo que é amar ao próximo. Como é que você pode amar o próximo se você julga o outro de um jeito que te afasta dele, né? Então, essa é uma que merece atenção e muito foco. Realmente, essa é
Esse é um desafio grande. E é um desafio diário. Você vai se acostumar a fazer isso. Eu lembro sempre daquele ditado, Alice, que a gente não impede que o passarinho pouse na cabeça da gente, porque Bom, é da vontade do passarinho, não é da sua vontade. O passarinho vem, então eu que estou careca, se fica bom de pousar aqui, ele vem e pousa. Mas eu posso impedir que ele faça ninho. Aí é da minha vontade. sim. Então, o pensamento de julgar, ele vem, ele não depende muito da sua vontade, é uma coisa É, que vem. vai Mas ter que se eu se identificar. deixar que aquele pensamento permaneça na minha mente e eu elaborar aquele pensamento e aprofundar aquele julgamento da outra pessoa, isso eu posso impedir. Então, quando o Sim, pensamento vier, eu tenho que parar e dizer: eu estou julgando, né? Foi algo que a pessoa fez realmente, e aí eu tenho o direito de me manifestar, dizer, falar alguma coisa, mas é um julgamento que eu estou fazendo, que eu nem sei a intenção da pessoa, o que está acontecendo com ela, então eu posso impedir que o passarinho faça ninho. Agora, a terceira coisa também é um desafio grande, Alice. Terceira resolução de ano novo que eu proponho para você, terceiro desafio para você. breve parênteses. E quem disse para a gente que ser cristão ia ser uma jornada Não fácil? é fácil, não. Não é fácil, não. É, É, aí e, também, né, ficava uma coisa, né? mas tudo que tem valor é difícil, né? Nada Pois que é. seja, se você já estudou, já tirou um diploma de um curso superior ou está estudando, não é fácil. O valor do diploma tem a ver com a dificuldade que você está enfrentando ou vai enfrentar para ter esse diploma, né? Se fosse uma coisa que você chegasse lá, entrasse, ficasse 2 horas e saísse com o diploma, ninguém dava valor. Ser cristão é a mesma coisa. Tem um esforço, uma permanência para poder construir essa relação com Deus. E por isso tem valor. Sim. Mas o terceiro desafio é tomar cuidado com o que você fala. Hum. A, Se só a proposta difícil, a, tirando a Bí- primeira avenida. a Bíblia tem um texto atribuído a Tiago, irmão de Jesus, que é muito interessante. Esse texto tem várias passagens interessantes. E lá no capítulo 3, a partir do versículo 6, diz o seguinte: ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e procede maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A língua é um dos menores órgãos do corpo humano, mas tem um impacto violentíssimo. Como disse aqui muito bem Tiago, ela contamina tudo. E as pessoas não tomam cuidado com o que falam. Às vezes, elas ferem as outras sem ter intenção de ferir. Simplesmente ferem porque falam sem pensar, sem tomar cuidado.
Mas, às vezes, o que é pior, elas ferem intencionalmente. Fofoca, maledicência e outras coisas assim. Igrejas são antros de fofoca. Pode, quem está aqui ouvindo, estranhar o que eu estou falando, mas é assim, eu sei, porque eu frequento e vivo igreja há muitas décadas. Igreja é um centro de fofoca. Cuidado com o que você fala. Outro dia, Alice, eu fiquei sabendo uma coisa que ruim sobre uma certa pessoa. E essa coisa ruim sobre uma certa pessoa afetava outra. Eu parei e disse: vou contar para essa outra pessoa afetada o que a primeira pessoa disse dela. Depois eu parei e pensei: para quê? A pessoa afetada não vai poder fazer nada, não vai poder mudar nada, ela só vai se chatear, se aborrecer. E para que eu vou fazer isso? Qual é o objetivo? Se fosse uma coisa que eu fosse alertar a pessoa afetada contra algo que pudesse fazer mal a ela, tudo bem. Mas uma palavra ruim que foi dita sobre essa pessoa por uma outra pessoa não vai mudar nada. Se ela souber, só vai deixar ela triste. Ela não vai poder mudar nada. Mas até nem era uma palavra, tinha sido escrito numa rede social. Não tinha como apagar. Então, para quê? Eu parei e pensei: Vinícius, você está errado. Para quê? Toma cuidado com o que você fala. Aprenda. Há muitas coisas na minha vida que eu falei que eu não devia ter falado. Se eu tivesse um pouco mais de paciência, um pouco mais de bom senso, eu não falaria certas coisas. Então, para quê? Não fale. Se a coisa não for boa, se não for uma coisa que engrandece, que ajuda, que joga, que faz com que a pessoa progrida na sua fé e no seu caminho, não diga. A não ser que é um alerta necessário, é uma coisa ruim que você precisa avisar. Mas, se não for isso, não fale. Se você vir uma pessoa lá fazendo coisas, etc., se não for o caso de parar essa pessoa que está fazendo algo de errado, não fale mal dela. Não faça fofoca. Não, isso é muito ruim. Isso contamina não só a outra pessoa, como contamina você mesmo ou você mesma. Isso é o que Tiago está alertando aqui. Cuidado com a língua. Cuidado com o que você fala. Alice. Esse tema é difícil. Hoje eu estou aqui só para fazer o contraponto, gente. Concordo plenamente e concordo especialmente com o que você diz, que a igreja é um ambiente onde há muita fofoca, né? Eu acho que a igreja é um ambiente onde há muita fofoca, Vinícius, assim como um escritório numa empresa com muitos funcionários, assim como, às vezes, um condomínio onde as pessoas se conhecem e tal. Ou seja, onde há muitas pessoas convivendo ao mesmo tempo e com ideias diferentes, disputando coisas diferentes, isso é comum. O surpreendente é que na igreja todos nós devemos estar olhando para o mundo com uma forma mais afetuosa, né? Nós temos uma coisa em comum que é o cristianismo, nós temos uma coisa em comum que é o nosso Deus e é Jesus, mas não é assim que na prática funciona, né? Eu acho que é um exercício também. A Bíblia toda, aquilo que ela traz para a gente é sempre um exercício. Mas eu acho que há diferentes questões nessa coisa de fala. Então, assim, eu acho que quando a gente é jovem, a gente sente uma necessidade maior de se posicionar. E a gente acaba falando umas coisas que são conturbadas. Veja aí adolescentes, às vezes, o que falam para os seus pais, entendeu? Enfim, né? Então, gente, tem um perdãozinho maior. Agora, quando a gente vai amadurecendo,
aí o desconto não vai acontecer tão fácil. A gente precisa, é parte do processo de amadurecimento, especialmente do cristão, aprender a se posicionar nas horas corretas, ter sabedoria para fazer as falas e se posicionar, sempre com cuidado de acho que estou fazendo bem e não estou vendo que estou destruindo a outra pessoa. Olha que contrassenso, né? Então, com o tempo, você amadurece, né? Você ganha sabedoria. E, gente, a gente espera isso muito das pessoas cristãs, né? Então, é um aprendizado também, gente. Fácil, de novo, não é. Sabe por quê? Porque nós não estamos sozinhos. O problema é que quando a gente está falando assim, não fala, não se posiciona, não julga, a gente está sempre olhando para a gente só. O problema é que a gente está o tempo inteiro, especialmente dentro de uma igreja, dentro de um contexto de grupo, interagindo. Muitas vezes você fala demais ou julga demais porque você está sendo julgado demais, ouvindo demais, entendeu? Então, você não está sozinho. Por isso que é difícil, porque você está inserido num contexto, muitas vezes isso é até uma forma de defesa que você tem. Mas se a gente quer crescer como cristão, a gente vai ter que fazer esses exercícios, né? Mesmo que a cada ano a gente tenha que parar, ouvir de novo sobre isso e começar essa caminhada de novo nesse aspecto, é importante estar falando disso, entendeu? E é difícil, gente. Eu começo o ano dizendo, vou fazer todas aquelas coisas que foram difíceis. Porque se elas tivessem sido fáceis, eu teria feito. Por que que ela volta? Eu acho que nessa lista, a gente fez aqui uma lista cristã, mas é óbvio que essa lista não tem só aspectos da sua relação cristã com Deus, com o próximo, tem aspectos da sua vida pessoal, né? Eu vou cuidar mais da minha saúde, que, aliás, é um aspecto cristão também, porque é o templo, né? É onde o Espírito Santo de Deus habita em você. Então, você tem que cuidar da sua saúde. Você também não vai chegar e falar assim, vou fumar, vou beber, vou fazer coisas que arriscam a minha vida. Se você tem uma conexão com Deus, com o Espírito Santo, você não faz isso, porque não seria uma forma de ficar tentando ver até onde vão ser os limites, né? Então, a lista tem outras coisas. Eu, por exemplo, na minha lista, além dessas questões cristãs, que eu também tenho, eu tenho coisas como, por exemplo, melhorar a minha lista de hobbies. De repente, entendeu? Eu adoro ler, então vou ter mais tempo para ler, eu quero começar a rabiscar algumas coisinhas, fazer umas pinturinhas, porque eu adoro ficar fazendo rabisquinhos, então, sei lá, eu vou fazer você aí, vai fazer jardinagem, vai aprender a cozinhar, sei lá, hobby. Hobby é uma coisa muito importante para o seu equilíbrio emocional, né? Então, a gente sempre vai voltar para essa lista cada ano, porque a gente deixou para trás aquilo que nos foi difícil e a gente não pode desistir das coisas difíceis. Põe na lista todo ano, se for preciso, porque uma hora dá um clique e essas coisas se tornam mais naturais. Ok. Agora eu quero fazer uma pergunta: qual é o seu item, senhor Vinícius, que não tem a ver com a relação com Deus, com a igreja, com o cristianismo, etc, 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 que o senhor vai botar na sua listinha de 2023? Eu prefiro não Provocação, dizer. gente, provocação. Eu prefiro não dizer porque eu preciso Ah, me proteger aqui. Aqui são temas cristãos, então não vou falar sobre isso. ah, Vou me proteger. Bom, gente, cara de prazer estar. pau. Eu Foi vou um prazer. soltar uma dica para vocês, ó. Eu não vou falar o que ele tem que pôr na listinha dele, mas eu vou soltar uma dica. Quer ver? Ginástica é meu ponto fraco. Mas vamos lá. Para você, foi um prazer ter você aqui neste ano. Fizemos lives todos os domingos, desde o ano inteiro. Foram
Com essa, completamos 52 lives no ano. Foi um prazer estar aqui. Discutimos muitos temas fundamentais para a vida cristã. Esperamos ter contribuído para você que nos acompanha crescer na sua vida espiritual. E se você gosta dos nossos programas, das nossas conversas, dê um like, nos siga nos nossos canais, compartilhe com amigos, parentes, porque assim nós poderemos atingir mais pessoas e o nosso objetivo aqui é única e exclusivamente falar do Evangelho de Jesus Cristo. E desejamos para você um 2023 abençoado, cheio de bênçãos de Deus, cheio de coisas boas que Ele venha a colocar nas suas vidas. Alice, obrigado. Obrigado também por nos acompanhar aqui o ano inteiro. E para você que está nos ouvindo, que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Bom 2023 para você. Amém! E que a gente possa estar junto em 2023. Tchau, tchau.